Deus abençoe a todos. Vamos ler uma escritura bem conhecida que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero falar hoje à noite ainda sobre os atos e obras dos nicolaítas. Mas eu vou pegar uma leitura bem conhecida, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos começar com o verso 37. Muito conhecida essa leitura. E ouvindo eles isto, compungiam-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado ouviram a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos. Graças nós te damos pela tua palavra ainda viva para nós nesta era. Tantos anos que isto foi escrito e isto continua vivo e eficaz. Nós te agradecemos por isso. Pedimos que a vida que estava na palavra lá atrás continue nela aqui, e ela passe para a igreja, vivificando a nossa fé. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Eu tenho em mão uma exposição das 7 eras da igreja. Essa nova aqui não tem parágrafo. Eu estou na página 332 deste livro, uma exposição das 7 eras da igreja. E logo aqui no começo é relatado o nascimento da igreja. E nós lemos exatamente onde está escrito: os primeiros convertidos. Irmão Brana, na unção do Espírito Santo, como um profeta de Deus, pregou essa mensagem e deixou ela bem explicado para nós. Como nós estamos numa reta final nós estamos. Precisamos estar muito apercebidos, olhando para trás, para algumas coisas, porque nos dias de Ló a ordem era: não olhe para trás, mas agora olhe para trás e veja onde as coisas aconteceram. E olhe para o presente
para saber onde está pisado, e olha para frente para saber aonde vai entrar. Então nós temos que ter 3 visões agora, para trás, para o presente e para frente. Olhando para trás, relata-nos o nascimento da igreja. O profeta diz assim: o nascimento da igreja ocorreu no Pentecoste. Foi no dia de Pentecostes que a igreja nasceu. Assim como o primeiro Adão, recebeu uma noiva casta, proveniente da mão de Deus. Irmão, isso aqui é profundo. E esteve imaculada por um breve espaço de tempo. Assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes. E ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quantos anos? Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Atos 5, verso 13. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida, eu quero que vocês prestem bem atenção a esta palavra, seduzida. Vou precisar disso lá na frente. Seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristo. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 3. E Jesus disse, em relação à sua noiva, naquela primeira era: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Apocalipse 2, versos 4 e 5. A igreja naquela primeira era já era uma mulher caída. Logo na primeira era da igreja. Assim como Satanás chegara-se a Eva antes de Adão, agora também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. Coisa triste, não é? Satanás é um rastreador, que vem rastreando todos os passos da igreja. Ele não fica a longa distância, ele está próximo da igreja, rastreando a igreja todo o tempo, acusando, tentando ver se pega numa falha. Ele até assiste cultos para ver se vê alguma falha. Satanás não assiste culto para se converter a Deus. Ele sabe que não tem vaga para ele, mas ele assiste culto para ver se pega o pregador numa falha, ou um irmão, ou uma irmã, um diácono, um porteiro, um líder de cântico, qualquer um, ver se ele consegue pegar um numa falha, para ele dizer: não falei? Por isso que eu não sou crente. Ser crente desse jeito é melhor não ser. Aí fica acusando. Por isso que nós temos que viver mesmo o Evangelho. Tem que viver. É que escrituristicamente estava no meio dela,
melhor dizendo, a igreja noiva, Cristo antes da ceia das bodas do Cordeiro, é isso mesmo. E que especificamente estava no meio dela, que provocou a queda. O que a não ser Apocalipse 2:6, as obras dos nicolaítas. O que estava no meio da igreja logo na primeira era que provocou a queda da igreja? O que foi? As obras dos nicolaítas. Satanás experimentou com o nicolaísmo lá na primeira era e viu que deu certo. E ele bate nesta tecla todo o tempo com o nicolaísmo tentando. Agora, esta palavra nicolaísmo, eu tenho ela aqui em outra mensagem, o profeta explicando o que é isto. Um dos 7 diáconos escolhido pelos Espírito Santo na vida dos apóstolos, um dos 7, chamado Nicolau de Parnema, este camarada era um dos diáconos, cheio do Espírito Santo. Ele se apostatou do quadro de diáconos. Está aqui, ó. Está aqui, ó. As 7 eras da igreja. Está nesse folheto aqui. Ele se apostatou do quadro de diácono, criou uma religião paralela com a dos apóstolos, parecido, e começou a tirar membros da igreja dos apóstolos para a dele. E foi engrossando a dele. E esta tática Satanás não esqueceu e nem vai esquecer. De dividir a igreja do Senhor e formar um grupo parecido e ficar tirando dali para cá. Satanás não sabe no mundo ganhar uma alma, ele sabe tirar da igreja para um galho. Eu disse aqui não há muito tempo, o que faz medo para nós não é esses irmãozinhos simples de banco. A pessoa que a gente mais ama, mais é útil, é mais importante. Quem foi que tentou o golpe aqui? Não foi o melhor que eu tinha? Foi o irmão Gerson. O melhor, e aquele homem é um homem bom, eu não falo mal dele não. E o diabo não podia pegar, eu já disse, o diabo não podia pegar o Marquinho para dividir isso aqui, que ele sabe que o Marquinho não tem conceito aqui, que o Marquinho nunca se afirmou, afinal de contas, coitado, nunca teve condição de se afirmar. Então o diabo nem liga para o Marquinho, e ainda bem. O diabo tinha que pegar, era eu, ou o irmão Gerson, ou o Rubens, era um que ele acha que na mão dele é uma ferramenta forte. Agora, é mau o irmão Gerson? Não, é um excelente homem, uma pessoa preciosa, irmão Gerson. Eu falo bem dele onde quer que eu vá, eu falo bem dele. Mas tinha que ser, ó. O Nicolau era mau? Não, era um dos 7 diáconos escolhidos pelo Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. Está aqui. Aquele primeiro, olha, eu vou voltar aqui. O que não, Apocalipse 2:6, as obras dos nicolaítas. Aquela primeira era já tinha deixado seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus, de uma igreja completamente dependente dele, dependente inteiramente de Deus, para cumprir sua palavra do começo ao fim, independentemente de governo humano, para o nicolaísmo, qual significa
organizar um governo humano dentro da igreja que, como todos os governos fazem, legisla para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela liderança de um governo humano em lugar da palavra e do Espírito. Agora, quando eu digo uma coisa, eu tenho que provar. Então eu vou mostrar o que eu falei sobre Nicolau. A era da igreja de Éfeso, também não tem parágrafo, mas está na página 73. A semente do nicolaísmo. Agora há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas. Vocês sabem o que é apóstato? Um que sai da sua posição. Que tinham como seu fundador Nicolau. Agora vamos ver quem é esse Nicolau. Nicolau de Antioquia. Eu falei de Parnema, não é de Antioquia, desculpem. Um prosélito, um que fez proselitismo. Vocês querem saber o que é prosélito? Vocês vão para São Mateus, capítulo 23, verso 15. Que a Bíblia diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois de feito torna-se 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Aí eu fui no dicionário saber o que é prosélito. Prosélito quer dizer criar uma religião fora da palavra de Deus. A pessoa que segue uma religião fora da palavra, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que era antes. Agora, este Nicolau, quer ver aqui? Tinha como fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Logo no começo da igreja já vinha esse espírito. E esse espírito não entrou na igreja por um incrédulo, entrou por um grande homem de Deus, por um diácono respeitado. Está aqui. Continuando. A morte havia entrado como sabemos. A morte havia entrado. Como sabemos, estamos ouvindo a voz do Espírito alçada naquela primeira era para todos os que ouvirem, porquanto ele anuncia: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, eu senti um pressentimento aqui. Espero que isso não venha de toda a audiência. Mas eu digo isso com experiência própria. Eu custei entender por que a mensagem bate tanto na denominação, quando tem denominacionais que são melhor do que nós. Eu cheguei a dizer: a verdade é verdade, seja dita por Satanás, ela é verdade. Ela é verdade, mas só que é dita por uma fonte que não é verdadeira. Denominação, esqueçam. Se vocês têm parte no arrebatamento, larguem denominação de lado. Porque denominação é uma mistura de balaanismo, jezabelismo e nicolaísmo,
que juntos dá denominacionalismo. Aí eles botam um nome lá, Assembleia de Deus, o nome é bonito e é bom, mas não é aquilo lá que está na parede escrito, é aquilo que está governando aqui do púlpito. Não é aquilo que está escrito lá na parede, aquilo lá não ofende a ninguém, nem ajuda ninguém, aquilo é nada. Aquilo lá você não tem que ficar com raiva daquilo, você tem que ficar com raiva e com cuidado, é do Espírito que traz o ensinamento para o povo, um ensinamento que não confere com a palavra. E se o ensinamento que sai da plataforma não confere certinho com a palavra de Deus, você cai fora deste movimento, porque ele não é de Deus. E o que é de Deus confere com a palavra de Deus. O profeta disse: você quer saber se uma igreja é verdadeira ou se ela é falsa? Bote a palavra de Deus nela, que você vê. Se ela é de Deus, ela diz amém a cada palavra que sai da boca de Deus, que está escrito na Bíblia. E se ela não é de Deus, ela crê num lugar onde lhe favorece e descrê aonde não lhe favorece. Aonde a Bíblia fala de curar os enfermos, ele diz glória a Deus e aleluia. Onde a Bíblia diz trazei todos os dízimos à casa do Senhor, ele diz glória a Deus e aleluia, 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 aleluia. Muitas vezes fala até línguas estranhas. Mas quando diz assim, é necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo, ele diz, aí já não é mais. Aí foi Pedro. Você vê, ela não anda palavra por palavra. Ela não anda na palavra, palavra por palavra. Ela anda onde lhe favorece. Não é de Deus. Eu não tenho medo de dizer. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Esse movimento denominacional não é de Deus. Eu posso me tornar antipático. Eu posso não ganhar mais nenhum. Eu posso até perder a metade dos que ainda temos. E não é eu quem perco. Amém? A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é lago de fogo. Está aqui, olha. Eu disse hoje de manhã, não sabia onde estava. Mas denominacional, o fim da denominação é lago de fogo. Ninguém pisa em denominação. Não visitem estes movimentos, não contribuam com isto. Não precisa perseguir, mas larga para lá, isso não é de Deus, não tem nada a ver. Eu vou repetir isso aqui. A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional. Bota entre parênteses, ele bota aqui, olha, cujo fim é lago de fogo. Vocês creem no profeta, não creem? Amém. Porém agora não há nenhum querubim com a espada inflamada para guardar a árvore da vida. Não tem, agora não tem, como teve no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, foram expulsos para fora do jardim, e Deus colocou nos 4 cantos do jardim um anjo com a espada flamejante na mão. Além disso, ele trancou o caminho de volta que Adão e Eva caçou o caminho para retorno e não encontrou. E se encontrasse não adiantava, que ao chegar no jardim não tinha como entrar mais, estava fechado o caminho. Mas agora ele não colocou anjo de espada na mão para guardar o jardim, mas não. Nós é que temos que se guardar. O jardim de Deus é a igreja do Senhor. Deus agora não se afasta do meio da igreja como ele afastou do Éden. Agora ele está no meio dela. Nem que fique só 2. Ele fica aí com ele, faz 3. Se ficar 2, ele disse, onde tiver 2 reunidos no meu nome, ali eu estarei.
Agora ele não vai abandonar o jardim como ele abandonou lá, não, por causa do pecado de Adão. Ele expulsou Adão para fora, mas agora ele não vai. A igreja ele protege, a noiva dele ele protege. Pode ser ela só dois, fica só dois com ele, faz três. Tem muito ainda. Amém. Ele não se afasta do meio dela, no meio da igreja, como ele se afastou no Éden. Oh, não! Ele estará sempre no meio de sua igreja, até a era final, e até esse tempo. E até esse tempo ele chama a todos para virem. Amém. Agora, por favor, sejamos cuidadosos aqui. Esta mensagem ao anjo da igreja que está em Éfeso não é uma mensagem para a própria igreja local de Éfeso. É uma mensagem para a era. E aquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como foi exposto na parábola do trigo e do joio. Naquela primeira era já estavam as duas sementes juntas. Deus não tinha como mandar a chuva para o trigo sem beneficiar também o joio, porque estavam juntos. Vocês entenderam? O trigo e o joio estavam plantados. O diabo é sabido, ele planta o joio dele no meio do trigo de Deus. Com aquela segurança, Deus não vai deixar de atender os dele. Se ele atender os dele, eu sou beneficiado, eu estou junto. Ei, irmão, Satanás é guerreiro velho. As eras da igreja são o campo, e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou e governou, humanizou o governo e a palavra, e combateu o verdadeiro cristão. Ele se infiltrou no meio dos justos, com o falso ensinamento, ele se meteu no meio do justo, humanizou de forma tal que o povo perdeu a noção pela palavra. Precisou Deus mandar um profeta para separar isto de novo. O profeta veio exatamente restaurar a igreja e mostrar para a igreja que ela tome cuidado, porque o joio está no meio dela. O joio sempre se desenvolve com mais vigor. Está vendo aqui? Ó? O joio cresce mais ligeiro. Se desenvolve com mais rigor do que o trigo ou qualquer outra planta cultivada. A igreja joio cresceu rapidamente nesta primeira era, mas a igreja trigo estava florescendo também. Perto do fim da primeira era, as obras dos nicolaítas estavam florescendo nas igrejas locais da falsa vinha, com crescente tentativas de espalhar sua influência para além do seu próprio corpo. Irmão, Deus me abriu a mente de uma forma tal para entender esta semente do nicolaísmo, que o nicolaísmo vem lá em Belém, eu aqui já estou vendo. Eu conheço ele de longe. Sua influência foi sentida sobre a verdadeira igreja, porque homens como o venerável Policarpo estavam denominando-se bispo, com uma atribuição a esse título que não lhe era inerente de acordo com a palavra. O que eles fizeram? Os nicolaítas
pegaram Policarpo, que era um discípulo de João, um grande homem de Deus, fizeram dele um venerável homem de Deus, deram a ele uma honra que ele nunca pediu, a honra de ser um bispo entre os demais. Fizeram com ele como quiseram fazer com Daniel lá na Babilônia. Lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, na época de Daniel, mandou fazer uma estátua com a foto, a estátua de Daniel. Aquela estátua que Sadraque, Mesaque e Abednego recusou a se ajoelhar nos pés dela, era uma homenagem a Daniel. Eles fizeram uma homenagem a Daniel, porque eles pegavam os únicos 3 crentes que ainda tinha na Babilônia. Só tinha 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eles fizessem uma estátua de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não ia se ajoelhar nos pés. Mas como era uma estátua de Daniel, que era o profeta de Deus para aquela era, eles pensaram, é uma isca, e era mesmo. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham o ensinamento do profeta Jeremias, o ensinamento de Israel, para não se dobrar diante de uma imagem de escultura, fosse ela o que fosse. Eles fizeram uma isca para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui eles fizeram uma isca para pegar o reverendo Policarpo. Elegeram ele a bispo, deram uma honra que nem existe essa honra na Bíblia. E Policarpo bondosamente aceitou a honra, virou nicolaíta também. Também nessa era, a verdadeira igreja tinha perdido o seu primeiro amor. Esse amor foi tipificado como o amor da noiva e do noivo em seu casamento. E nos primeiros anos de vida conjugal, houve um esfriamento desse completo amor e abandono a Deus. Mas note, Apocalipse 2, verso 1, descreve que o Senhor Jesus está no meio da sua igreja, tendo os mensageiros em sua destra, porque esta noiva caiu, porque esta noiva caiu, porque a corporação da igreja é agora uma mistura do verdadeiro e o falso. Ele não a deixa, ela é dele. Mesmo a igreja estando misturada com a falsa, a verdadeira com a falsa, Jesus Cristo não deixa a igreja, ela é dele. Ele não está no meio da comunidade por causa da falsa. O profeta diz que em uma comunidade, em todo grupo, há 3 classes. Eu creio que nós não somos uma exceção. Pode acontecer de aqui dentro de ter as 3 classes. E Deus sabe quem é que é verdadeiro e quem é falso. E está tudo misturado. Mas ele não deixa de estar aqui por causa da falsa. Ele está aqui por causa da verdadeira, nem que seja uma. Ele permanece no meio da sua igreja. Ele diz, ela é dele. A falsa está no meio, não é dele, está no meio. Mas ele não deixa de estar com a verdadeira porque a falsa está no meio. Não, a falsa ele nem liga para ela. Ele nem fala com a falsa. Ele, de acordo com Romanos capítulo 4, versos 7 a 9, isso é exatamente correto, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo,
lhe tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Na cruz ele comprou as pessoas do mundo inteiro. Amém? Elas são suas. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, com relação à propriedade, não parentesco. Ele anda no meio desse corpo que tem dentro de si. A vida e a morte. Todo ser que existe no mundo é de Deus, como propriedade, não como parentesco. Agora, só herda o que é dele os que são eleitos, são da parentela dele, são filhos de Deus. Os que são propriedades de Deus, é de Deus, porque ele comprou o mundo com tudo que tinha dentro. Quando ele pagou isso, irmão, Romanos 14, versos 7 a 9, diz isto. Ele comprou o casco todo, o mundo com tudo que tinha dentro. Ele comprou. É propriedade dele. Satanás não tem nada, é pobre e miserável. Ele se faz de querer ter tudo, ele não tem nada. Ele é um pobre miserável, não tem nem o que comer. Amém? Tudo que existe é de Deus, como propriedade, bem entendido. Aí você diz, então se é tudo de Deus, vai tudo para o céu. Não, ele só leva para o céu os parentes dele. Os que correm sangue na veia, como corre na dele. Os que correm o sangue dele na veia. Se na sua veia tem sangue de Deus, você não é apenas uma propriedade de Deus, você é uma herança de Deus, você é eleito, você é filho e filha de Deus. O que foi plantado na primeira era se desenvolverá na segunda e em todas as outras eras, até chegar à maturidade e a colheita. O que foi plantado, tanto bem como mal, o que foi plantado na primeira era vai ter que ir em todas as eras. Assim, na era de Esmirna, esperamos uma complicação, uma ampliação e um esclarecimento na história da corporação da igreja através da revelação do Espírito. Nesta era, o ódio da falsa vinha aumentou na era de Esmirna. Foi na segunda era. Prestem atenção nisso aqui. Nesta era, o ódio da falsa vinha aumentou. Veja, eles se separaram, versículo 9, versículo 9, da companhia dos verdadeiros. Eles saíram de entre eles, eles eram mentirosos, eles chamavam-se do que não eram, mas Deus os destruiu. Deus os destruiu? Não, deixou-os em paz, e ambos irão até a colheita. A falsa vinha, ela não é verdadeira, ela é mentirosa, mas ela está entrelaçada os galhos dela com a verdadeira, bem assim, olha. Trançou os galhos de uma com os galhos da outra. Estão plantadas junto na mesma terra. Não diz a parábola do trigo e do joio, que o homem saiu a semear no campo trigo, e quando nasceu trigo e joio. E ele disse, não foi semente de trigo que plantamos? Disse, foi. E por que nasceu o joio junto? No mesmo lugar que está o trigo, tem joio também. O que foi isso? O Senhor disse, foi que enquanto vocês dormiam,
um inimigo foi lá e semeou o joio. Agora veio a chuva, em outras palavras, não tinha como a chuva beneficiar o trigo sem também beneficiar o joio, porque estavam plantados juntos. Eles disseram: ó Senhor, se é assim, se tu quiser, nós vamos lá e arranca todo esse joio, joga fora, fica só o trigo. Ele disse: não, deixa crescer ambos juntos. Quando chegar o tempo da colheita, enviarei os ceifeiros, e ele separará o trigo do joio, atará o joio em molhos para ser queimado, e o trigo será colhido para o seu celeiro. Estes mensageiros, esses 7 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutério, Wesley e Brana, são exatamente esses ceifeiros que vieram para separar a igreja verdadeira da falsa. Olha o que tem sido feito aqui para fazer esta separação, para não misturar. Tem se feito tudo o que se pode para não misturar esta coisa. Agora, uma coisa Satanás pode estar avisado, que o Senhor Jesus Cristo não deixa de estar no nosso meio, porque Ele também está no nosso meio. Ele está aí de intrujão, ninguém chamou Ele. Quando Smith Wigglesworth chegou de viagem, estava na cozinha ajudando a esposa a enxugar os pratos, escutou um barulho lá na sala. Ele foi atender, a esposa disse: querido, tem gente aí? Ele disse: não tem, querido, as portas estão muito bem fechadas. Ela disse: eu escutei um barulho na sala, como que alguém pisando no assoalho, na casa. Ele disse: deixa eu dar uma olhada, mas não tem ninguém. Foi lá, olhou as portas tudo fechadas, tudo direitinho. Ele voltou, disse: não tem ninguém, querido, é superstição sua. Ela disse: não, senhor, eu escutei barulho de alguém andando na sala. Tem gente aí, Smith. Ele voltou lá novamente. Quando ele chegou lá, está um cidadão muito bem trajado, sentado no sofá, lendo um jornal, bem tranquilo, as portas tudo fechadas, e ele lá. Ele olhou assim para ele e disse: quem é você? Aquele cidadão disse: ô Smith, admiro você não me conhecer. Você não me conhece? Não. Eu admiro você não me conhecer. Disse: eu sou o senhor diabo. Smith disse: pensei que era alguém importante. Logo o diabo virou a costa e foi enxugar os pratos dele para lá. Irmão, o diabo entra no meio dos santos. Ele entrou, não foi no céu, na reunião no céu. Quando Deus fez a reunião no céu, lá está Satanás, no meio dos santos. Está em Jó capítulo 1 e 2. Ele olhou e conheceu. Deus olhou e conheceu. Disse: o que tu quer aqui, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele anda por todo lugar. Ele é atrevido. Ele está aqui. Só que o general de 5 estrelas também está aqui. Ele está vigiando os deles, se é que ele tem algum aqui dentro. E Deus está cuidando dos seus todos os dias. Porque Satanás está aqui, não impede de Deus entrar, não. Deus está aqui. O que foi plantado na primeira, já li. Nesta era, o ódio da falsa, já li. Mas, Senhor, eles deviam ser destruídos, porque estão destruindo o teu povo. Eles os estão matando. Não deixai-os em paz. Vocês entenderam? Alguém pode dizer: tem que matar este vírus, este germe, tem que matar este indivíduo, tem que expulsar.
Tem aqueles até que, por zelo da igreja, dizem: pastor, por que o senhor não expulsa? Olha aqui, ó, agora tem a resposta aqui. Mas, Senhor, eles deviam ser destruídos. Eles deviam ser destruídos. Porque estão destruindo o teu povo com mau testemunho, com mau odor, e etc. Eles estão matando. Mas olha a resposta de Deus: não, deixai-os em paz. Porém, para minha noiva eu digo: sê fiel até a morte, ama-me ainda mais. Para minha noiva eu digo: sê fiel até a morte, ama-me ainda mais. Glória a Deus. Eu vou com esse assunto de nicolaísmo, eu vou fundo. Aprendemos em termos indiscutíveis que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Agora, ela não pode vir com um rabo lá para trás assim, com um chifrão na cabeça, com os olhos de fogo, que ele se identifique que é Satanás, todo mundo corre dele. Ele vem bem bonito, bem trajado, bem bonito. Seu ajuntamento é dele, entre parênteses, Satanás. Eles se reúnem no nome de Deus. Pensa que eles se reúnem no nome de Satanás? O ajuntamento do nicolaísmo é de Satanás, mas ele se reúne em nome de Deus por enganar, irmão. Se ele não fizer em nome de Deus, ele não engana. Aí tem outra coisa ainda que eles fazem, mais do que nós. O dom de curar os enfermos está neles, que é para confundir. Agora você quer ver isso aí? Está aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 9. Porque não tiveram amor pela verdade, Deus enviou o espírito da operação do erro para que creiam na mentira. Oh, meu Deus! Olha, quer ver como eles ensinam errado? Eles ensinam em nome de Deus. E mantém que são de Cristo. Eles pregam e ensinam e batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à igreja. Todavia não são de Deus, mas porque dizem que são, Deus os considera responsáveis, e em cada era fala deles e a eles. Eles nos fazem lembrar exatamente de Balaão. Olha, eles não são de Deus, porque tem um nome na frente que é de Deus, eles não são de Deus. Mas como eles falam em nome de Deus, Deus honra a fé que está neles. Amém. Ele tinha ofício profético, Balaão tinha ofício profético. Ele sabia a maneira adequada de se aproximar de Deus, que era através de sacrifício, como demonstrado no sacrifício dos animais limpos. Balaão sabia que a maneira de se aproximar de Deus era através de sacrifício oferecido de animais limpos. Ele sabia, ele era um profeta. Todavia, ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou-lhe para não ir honrar a Balaque com sua presença, mesmo assim ele procurou ir. Isso aqui parece muito que quando a gente diz para uma pessoa: não faça nenhuma visita à denominação, não vá nessas denominações,
Você vai voltar contagiado. Não vá nisso. A impressão que tem é que a gente está intimidando as pessoas porque não quer que saia daqui. Irmão, a gente ama as pessoas. Pois estavam motivados por sua ânsia de ouro e prestígio. Portanto, Deus o deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus, por causa do desejo do coração de Balaão. Deus realmente disse: vá em frente. Você quer ir? Vai. Não adianta dizer para não ir que vai sempre. Então vai. Mudou Deus de ideia? Não, Senhor. Deus fez o que queria, independentemente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus mesmo assim fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor. Ele desobedeceu a palavra e foi. Ele anulou a vontade de Deus? Não, porque ele foi quem foi o perdedor. Pois ele se desviou da palavra. E hoje nós temos a mesmíssima coisa. Mulheres pregadoras, organizações falsas, falsa doutrina e etc. E pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhes falou, mesmo quando a comissão recebida é contrária à palavra revelada. E eu não negarei que Deus lhes falou. Porém, foi exatamente como quando ele falou a Balaão. Aquela segunda vez. O irmão Brana foi interpelado por uma senhora que diz: você diz para as mulheres não serem pregadoras, mas eu tenho um chamado de Deus para pregar. Ele disse: eu não digo que você não tenha, eu só estou lhe dizendo o que a palavra diz, para você ficar calada na igreja. Mas eu recebo de Deus uma ordem para ir. Ele disse: Deus não dá duas ordens quebrando uma a outra, não. Ele já deu uma ordem dizendo: fique calada na igreja. Ele não vai anular esta palavra para satisfazer o teu gosto. Agora, você é dona de si. Em outras palavras, quer continuar, continue. Assim como ele sabia que Balaão queria o desejo de seu próprio coração acima da palavra, e lhe concedeu. Não obstante, sempre no fim, impondo sua própria vontade. Assim também hoje Deus fala às pessoas para irem adiante nos desejos de seus próprios corações, porque já rejeitaram a palavra. O que adianta dizer para não ir? Se uma mulher já está com desejo de cortar o cabelo, o que adianta dizer para ela não cortar? Ela já está selada por dentro. Amém? Porém, mesmo assim, a vontade de Deus será realizada. Amém? Espero que você veja isso. Isso não somente esclarecerá muito do que é visto em todas as eras, porém, ajudará especialmente nesta última era que tem tanta manifestação e benções externas, embora toda ela esteja tão contra a vontade de Deus, revelada pela palavra.
Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, essa era é esta. Foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre, até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestados através de um grupo de falsos cristãos nominais. E isto crescerá até que Deus desarraigue essa falsa vinha no fim da era de Laodiceia. Já desarraigou. Amém? Amados irmãos, a gente fica numa situação difícil. Se a gente falar o que o profeta falou, a gente vai colocar o mundo todo contra a gente. E se a gente não falar o que o profeta falou, a gente está se comprometendo com Deus e com a palavra, fica pior. Eu sei que eu levo o nome de linguarudo, de velho rabugento, sem educação, que me incomodo com a vida alheia. Mas se eu não me incomodasse com a vida dos outros, irmão, o que eu estaria fazendo aqui? Eu vim aqui para me incomodar com a vida alheia, tentar salvá-los de alguma forma. Eu lembro de há muitos anos atrás, eu assisti uma mensagem pregada pelo pastor Luiz Mendes, e ele dizia assim: se uma pessoa cai em um poço e precisa de ajuda para sair de lá, a melhor forma de se ajudar é descer uma corda forte, mandar a pessoa pegar na ponta da corda e você ficar em cima e puxar lá de cima. Porque se você descer para dentro do poço onde está o caído, agora além de 1, 2. Ele diz, na mensagem dele, que eu creio que é a verdade, ele disse assim: para você ajudar uma prostituta a se converter, você não tem que se tornar uma prostituta também não. Você tem que se manter com a sua honra e mostrar para ela que uma mulher honrada é melhor do que uma desonrada. Amém? A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adoraria o nicolaísmo como uma doutrina, assegurar a separação entre o clero e os leigos. Cresceu desde a verdade bíblica de ancião, pastores de rebanhos locais, guiando rebanho pela palavra até as obras dos nicolaítas. Eu estou implicado com estas obras dos nicolaítas, que é um sistema enganoso, mas muito parecido com o verdadeiro. E esse sistema nicolaíta, o Espírito de Deus, logo na primeira era, avisou. Na era de Éfeso, disse para Paulo: tenho, porém, a teu favor, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Se Deus aborrece uma coisa, nós devemos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Se Deus ama uma coisa, devemos amar aquilo que Deus ama. Se Deus aborrece o nicolaísmo, o melhor que nós fazemos é aborrecer o nicolaísmo também. Agora, nicolaísmo é, como já disse, foi uma ramificação religiosa que saiu na primeira era da igreja, saiu da igreja primitiva dos apóstolos. Foi um diácono chamado Nicolau,
que fundou este movimento. Saiu, ele era um dos 7 diáconos. Dos 7 diáconos estabelecidos pelos apóstolos em Jerusalém. Ele se apostatou, deixou só 6 e fundou uma religião, um proselitismo parecido com o dos apóstolos, para poder... Meu irmão, foi uma cilada muito bem feita. Está aqui nessa mensagem que eu já mostrei. Eu me sinto um pouco cansado e eu vou prosseguir nesse assunto nicolaísmo aqui por um bom tempo. No próximo culto eu vou falar para vocês, se eu estiver aqui, que quando o nicolaísmo estava sozinho, ele não avançou muito, ele não fez muita coisa. Mas ele se uniu, ele fez um concílio. Em Nicéia, juntou a doutrina de Jezabel, que já era antiga desde o Velho Testamento, o ensinamento de Balaão, que já era antigo do Velho Testamento também, com o nicolaísmo do Novo Testamento, a doutrina de Nicolau, com o grupo dele, fizeram um concílio, uma reunião, uniram-se as forças para combater contra o cristianismo. E o profeta diz: nicolaísmo, jezabelismo, balaanismo, quando fundiu, quando juntou, formou denominacionalismo, que é o sistema do anticristo, irá para o fogo. Eu não tenho nem medo de dizer isto, eu estou seguro, porque eu estou aqui segurado no que o profeta de Deus falou. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Tem um irmão nos visitando, parece que ele chegou já no fim, né? O irmão é de Belém, né? Não. Depois, se quiser falar comigo, eu lhe atendo. Viu? Nosso Deus e Pai Celestial, a gente quer ser um pouco mais popular, a gente procura até mesmo ser um pouco mais educado, mas a era em que vivemos nos coloca em desespero, que nós enxergamos tantas pessoas boas, pessoas de porte, pessoas de nível espiritual até alto, envolvidos num engano, pensando que é a verdade. E o Senhor tem mandado essa mensagem tão poderosa, porém tão forte. E o profeta já foi advertido lá atrás, quando disseram: irmão Brana, do jeito que você prega, daqui a pouco você está pregando para esses postes. Ele diz: se eu tiver que comer bolacha e beber água de igarapé, eu estou feliz, contanto que eu esteja no centro da vontade de Deus. Eu digo do mesmo jeito que o profeta diz: se eu tiver que comer bolacha, beber água de igarapé, estou com isso satisfeito, desde que eu esteja seguindo a palavra como ela é. Não me interessa outra coisa, é o que é mesmo. Senhor, que este Espírito possa ungir esta pequena e humilde congregação, para que todos possam se afirmar nesta verdade, se segurar nisto, não almejar grandes coisas. Lembrar que o Senhor disse: onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. E Ele não se separa de nós, porque Ele ama nós, Ele quer o nosso amor para Ele. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós te pedimos, Senhor, ajude-nos em tudo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E terça-feira nós estamos reunidos aqui. Aliás, vocês, porque eu vou para Marabá. Mas vocês venham todos terça-feira para mais uma reunião.